A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos bater um papo com o cantor e instrumentista Pedro Mariano, filho de Elis Regina e César Mariano. Ele está completando 25 anos de carreira, com 12 CDs e 4 DVDs lançados. Seu mais recente projeto é a A2, tem uma atmosfera intimista, voz e violão, e ele apresenta importantes canções populares brasileiras. Pedro já se prepara para o próximo projeto com músicas inéditas, previsto para os próximos meses. Uma conversa sobre as influências musicais da família, as redes sociais e a produção artística. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje a gente tem o prazer de receber Pedro Mariano. Pedro Mariano está comemorando 25 anos de carreira, se não me engano. Ele vai corrigir aqui todos os nomes errados que eu vou falar. Tem 4 indicações do Grammy Latino, disco de ouro, 12 CDs, 4 DVDs lançados, né? E trabalho pela frente, aí lançando o trabalho. O ano passado lançou o trabalho e está com um projeto novo para ser lançado ainda esse ano, dependendo das questões da vacina, da pandemia e tal. Antes de começar a contar a sua história musical, Pedro, e de todos esses trabalhos seus, eu queria que você falasse e desse um relato para nós, que a gente faz aqui sempre na abertura. É uma enquete quase que a gente faz. Como é que você lidou desde março do ano passado com a pandemia? Não tem mais show, parou tudo, papapá. Do lado profissional, como é que você se organizou? Cancela isso, cancela aquilo e tal. E do lado pessoal também, se você teve que dar um apoio, familiares, gente que teve Covid, amigos que você teve que dar uma força e tal. Então, eu queria um relato seu, do lado profissional e do lado pessoal também, que nós já passamos de um ano e já estamos no segundo semestre e a coisa ainda está aí, a gente não tem como voltar a shows, pelo menos para o momento. Bem-vindo, Pedro Mariano. Obrigado, Colibri. Um prazer estar aqui com você hoje. É um prazer falar com você, falar de todas essas questões antes de mais nada. Agradecer a todo mundo que está vendo, óbvio, né? A gente existe porque eles existem. Sem eles a gente não tem sentido de existir de forma nenhuma. Então agradeço a todo mundo que está na frente da telinha agora curtindo esse bate-papo. Colibri, é o seguinte, cara, eu vou ser bem sincero com você. Alguns meses, uns 3, 4 meses antes da pandemia surgir e uns 5 meses antes da pandemia nos assolar totalmente, eu estava voltando da Europa de uma mini tour que eu fiz pela Itália. Não fui eu que trouxe o Covid. E de presente eu recebi esse canto que vocês estão vendo aqui, esse só para lembrar que nós estamos na Rádio Brasil Atual também 98,9. Quando ele fala esse canto, ele está mostrando um canto aí com instrumentos musicais, que parece um estúdio. Só estou descrevendo. Exatamente. Meu pequeno estúdiozinho que eu fiz, eu nunca tive estúdio em casa, nunca foi um plano ter um estúdio em casa. Mas eu queria ter um lugar para eu me enfiar com a minha bateria e não causar nenhum tipo de celeuma matrimonial, muito menos com os meus vizinhos. E aí a minha esposa me deu esse espaço de presente, que ele é todo preparado já profissionalmente, mas tem algumas coisas muito carinhosas que eu tenho nele, como um difusor, algumas madeiras de decoração e a porta do estúdio, que vieram do estúdio da Trama, quando ele foi desmontado. Esse estúdio da Trama, porque, para quem não sabe, foi o antigo estúdio Vice-Versa, que era, né, dos autores de Casa no Campo, o estúdio. Então, minha mãe gravou discos nesse estúdio, eu gravei 2 discos nesse estúdio, então tem muita história. Guarabira também era sócio, muita gente, né, que era no Vice-Versa. Muita gente. E aí, uma galera. E aí, o estúdio que fez parte da publicidade e da música brasileira dos anos 60 e 70. E aí, cara, você sabe que eu, no primeiro momento, não acelerei a feitura final profissional do estúdio, porque eu falei,
se couber a bateria lá dentro, eu já estou feliz. E aí, em março, veio a pandemia. Juro por Deus, se eu não tivesse esse canto aqui, eu acho que eu teria feito alguma besteira comigo mesmo, que foi a minha salvação profissional estar aqui dentro desse estúdio, quase todos os dias. Para mim, para minha filha também, porque a minha filha toca piano, canta, toca violão e tudo mais, então também teve um canto para ela extravasar. E com isso vieram algumas produções, eu brinco que eu estou cozinhando para fora, né? Não estou produzindo para mim, estou produzindo para outros artistas. É um processo novo para mim, mas muito novo, desafiador, mas delicioso, que só foi possível graças a esse momento que a gente está vivendo e eu ter esse meu canto aqui. Então, profissionalmente, teve esse implemento que não foi planejado, mas me ajudou muito a psicologicamente passar de uma forma mais leve por tudo isso. Pessoalmente, eu perdi amigo, né? Perdi um grande amigo, o Rodrigo Rodrigues, logo no começo da pandemia. Um cara que eu sempre fui muito fã e foi a música que nos aproximou. Ele sempre foi um cara muito próximo da música e do jornalismo cultural, né? E faz aniversário no mesmo dia que eu, nascido no mesmo ano que eu, então a gente brincava muito, porque ele era um cara que no aniversário dele ele não atendia telefone, porque ele falava que surgia muito esqueleto do armário em dia de aniversário, aquela pessoa que não liga para você o ano inteiro e resolve ligar nesse dia. E fora o seguinte, quando tem no Facebook, Pedro, lembrando, aí as pessoas sabem que está marcado no Facebook. Eu, como não tenho Facebook, o cara precisa ser meu amigo mesmo para lembrar o meu dia do aniversário. Exatamente. E ele falava, inclusive, disso. E aí o engraçado foi que aí uma vez eu liguei para ele para dar os parabéns e ele atendeu falando, você é o único telefone que eu posso atender no meu aniversário, porque de um jeito ou de outro a gente vai se falar, porque eu vou ter que te ligar, entendeu? Pois é. Então eu me considero uma das... talvez acho que eu e alguns familiares dele eram pessoas com quem ele atendia no dia do aniversário dele, e foi uma das perdas grandes Que dia que é seu aniversário, só para não passar batido que você falou? 18 de abril. 18 de abril. Mas ele nasceu no Rio, você nasceu em São Paulo, né, Pedro? Não é isso? Exato. E ele morava na rua do Estúdio da Trama, né? Ele morava em São Paulo, na rua do Estúdio da Trama. A gente se esbarrava direto, a gente virava e mexia, a gente estava almoçando junto. Mas eu tive muitos amigos que ficaram internados, eu tive vizinhos aqui, pessoa muito próxima aqui do condomínio também, que passaram por muitas dificuldades. Tem uma conhecida que está internada na UTI agora. Então, assim, é muito difícil passar por tudo isso sem que você tenha uma pessoa muito próxima de você que tenha sido afetada. Nós aqui em casa passamos, por enquanto, passamos muito bem. Digo por enquanto porque essa doença não escolhe, né? Não escolhe o seu vetor, né? Mas a gente se cuida bastante. Já estou parcialmente vacinado, né? Já tenho a primeira dose. E seguir na esperança, né? De que pelo menos até o final do ano a gente consiga ter alguma luz vindo no final do túnel que não seja o trem em nossa direção. Exato, na direção contrária para a gente... Exatamente. Exato. Agora, Pedro, você falou de não ficar pirado, na nossa enquete aqui, como eu falei, são mais de 300 programas que a gente fez desde o começo de março, né? Meio de março, abril, pintava assim várias possibilidades, né? Vários grupos. Tinha o grupo dos que ficaram pirados, ficaram deprimidos, e não era pouca gente, não. Muita depressão mesmo. Os que ficaram hiperativos. Vamos fazer lives, vamos fazer o que podemos fazer, vamos fazer tudo. Aquela turma, você conhece esse tipo de cara, né? Eu conheço até muitos caras por aí também. E os que ficaram literalmente perdidos. E agora? O que eu vou fazer? Vou fazer live? Vou produzir? Não sei. E os que ficaram tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, agora, como é o meu caso, né? Que eu fiquei deprimido, fiquei hiperativo e fiquei perdido. A maioria também. Foram os grupos que pintaram, 4 grupos, né? Os que tudo ao mesmo tempo. E esse negócio de pirar, quando você fala para não ficar pirado, é muito, porque a depressão bateu de frente com muita gente da área de música, né? Que ficou sem o show,
basicamente, onde se sustentava. Você falou que vinha de uma excursão, então, né? Mas imagine de um tour, né? E aí você imagina aquela turma vendo cancelados todos os shows do ano e tal. E agora, onde eu vou ganhar dinheiro? O que eu vou fazer? Então, a O depressão... dia que fechou Diga. tudo, o dia, o Day One no Brasil que fechou tudo, foi no dia... Eu estava no Rio de Janeiro, foi no dia 14 de março, eu tinha um Isso. show no dia 15. Uau. Eu tinha um show no dia 15. Eu estava no Rio para um show quando o Rio de Janeiro fechou. Então, assim, eu vi de perto a sensação do chão abrindo, né? Porque parecia que ia ser uma coisa rápida, né? Perdão, bati aqui no microfone. Parecia que ia ser uma coisa ligeira, que ia ser uma coisa rápida. Não, vamos esperar um pouco, segurar mais uns 2, 3 meses, aí você vai se programando, bem. Aí chega uma hora que 1 ano e 7, 8 meses depois, não há programação que dê conta, né? Não há programação que dê conta, não há estrutura e, digamos assim, não há estrutura nem disciplina financeira que sustente um segmento 1 ano e 8 meses parado, né? Não, ninguém estava preparado. Você ia dizer, o cara, não, eu estava preparado. Não, ninguém. Não tá, ninguém tá. Ninguém tá. E aí as soluções, as opções foram primeiro assim, a gente estava brincando aqui no negócio do microfone antes de começar o programa, né? Ligar, como ligar e tal. É como dominar um pouco uma tecnologia para poder fazer alguma coisa via Zoom, via internet, né? Você se apresentar, por exemplo, fazer uma live. Como é que você pode se virar? Esse é um problema. E outro problema é como que isso vai gerar alguma receita para o artista, que ninguém está acostumado, né, a pagar uma coisa para ver na internet, está acostumado a ver de graça. Então, tudo isso aí, né, as lives vieram no ano passado de forma muito forte e até exagerada, porque eu reclamei aqui a doidada aqui na rádio, no YouTube também, que a turma marcava tudo no mesmo horário, né? Eu falei, cara, não dá para ver as coisas tudo no mesmo horário. Era live uma atrás da outra. Era meio esquisito isso, né? Bom, as pessoas agora deu uma baixada naquela loucura, o boom, né, que tinha de lives, e agora a coisa está se organizando. Mas percebeu-se que arrecadar dinheiro através das lives não rola. O que você acha? Isso também realmente não rolou, né? Não rola. Não rola por uma questão muito simples. Você já disse, é cultural. É uma questão cultural. Não digo que não funcione mundo afora. Funciona. Eu digo isso porque a minha filha, como boa adolescente, ela tem vários artistas internacionais que ela é completamente apaixonada e ela recebe as notifications, né, as assinaturas que ela faz dos sites dos seus artistas prediletos, eles comunicando as lives que eles vão fazer. E massivamente são pagas. É como se você estivesse indo assistir a um show, né? As lives que são gratuitas, Colibri, elas estão diretamente associadas a algum portal de conteúdo, né? Uma Netflix, um próprio YouTube, tudo. Então, alguém pagou essa conta para que aquele conteúdo fique gerado. No Brasil não há essa cultura de você entrar em algum lugar online e adquirir aquilo de forma paga. Não existe isso, né? Quer dizer, criando alguns exemplos, você paga a assinatura do Spotify e você ouve de graça. Não, você não ouve de graça. Está pagando. Da mesma forma que eu não vendo para o Spotify de graça. A diferença é que você paga cheio, eu recebo 1,0000000000063 do que é arrecadado por clique, que não dá nada, entendeu? Então, assim, não só a live veio para mostrar para a gente que muita coisa precisa ser discutida e posta à mesa para que o segmento se sustente, como também nos mostrou que o mundo é desigual para dedéu, né? Porque é demais, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma live e acondicioná-la da forma mais incrível tecnológica possível. Se a outra ponta não tem um 4G, não tem um sinal de 100 mega, ela não vai ver. Ela não vai ver, aquilo é muito pesado. Aí você tem que começar a fazer... aí você começa a descobrir que você não vai chegar para todo mundo, entendeu? E ao mesmo tempo que a live mostrou que existe o mais do mesmo, como a gente sempre colocou na música, no entretenimento de uma forma geral,
o povo latino como um todo, ele é um consumidor do mais do mesmo. Então, o Colibri faz uma live e bota 6 milhões de pessoas com ele cantando Beatles, eu aposto todo o dinheiro que eu não tenho que no dia seguinte vai ter umas 7, 8, 9, 10, 150 lives de Beatles. Verdade. Por quê? Porque o Colibri achou o mapa da mina. É o algoritmo. Você está falando exatamente o algoritmo, exatamente isso que ele faz. E aí você fala, como é que você luta contra o algoritmo? Eu sei lá como é que eu luto contra o algoritmo. Né? Eu não estou aqui para lutar contra o algoritmo, entendeu? Mas você falou o que eu sempre prego é a pessoa assiste o que ela quer, mas nós temos que fazer aquilo que nos nutre e que nos representa, que seja composta de verdade, entendeu? Você não faz o seu programa mirando o público ou os números de um programa de 30, 40, 20 milhões de assinantes. Você vai construir o seu público. Se um dia ele chegar a 30 milhões de assinantes, é mérito fruto do seu trabalho, da sua dedicação, de tudo isso, entendeu? Então é o que eu defendo. É complicado. Agora você tocou no assunto da desigualdade, como é que você vai fazer uma coisa se o cara tem um celularzinho que mal funciona, como é que ele vai acompanhar e vai poder contribuir também com o artista, né? A pandemia, e nesse momento, no Brasil especialmente, mostrou de forma escandalosa a desigualdade do país, né? Porque ficou muito claro, né? As pessoas que... vamos isolar. Nós dois aqui somos privilegiados, podemos nos isolar. Você está aí na sua casa em Cotia, eu estou aqui em São Paulo, papapá. Tudo bem. Higienização, bom, nós temos condição, temos água encanada, temos saneamento, nós podemos fazer, né, Pedro? Estamos tranquilos aqui, podemos lavar as mãos, tudo bem. Mas a maioria, uma parte da população não tem isso, né? E como é que você vai exigir, né, essa estrutura? Aí você fala, nossa, nós somos um país desigual, né? E somos mesmo, muito desigual. Com relação à educação, como é que você vai dar uma aula remota se só tem um celular na família do cara, do dono da casa ou da mulher, enfim, para ajudar o filho a assistir uma aula? Ele já não vai acompanhar direito, então já está sem aula aí há quase 2 anos. Parou meu áudio aqui, desculpa. Não, tudo bem. Eu acho que foi o fone. A bateria do meu fone. Nós tivemos um probleminha técnico. Agora a gente vai voltar com o Pedro Mariano, que é o seguinte: o Pedro tocou num assunto muito legal, né, Pedro? Com relação à desigualdade. Eu estava comentando aqui. A desigualdade do país ficou gritante por conta da estrutura das pessoas, né, que não tem condição de se isolar, como nós somos privilegiados e podemos nos isolar, de ter água encanada e ter saneamento básico, coisa que muita gente não pode, né? Isso da área básica de higienização e isolamento. E fora na internet, a educação dos filhos, que o cara tem um celular só para atender a família toda e mal consegue ter aula remota. Então, isso que você falou tem uma desigualdade. Isso se o celular dele, onde ele estiver, pegar o sinal da internet. Né? E aí a gente sente, né, do ponto de vista pessoal mesmo, nesse momento de reflexão, que é um momento muito de reflexão mesmo. Você falou, fica em casa, toco a minha bateria aí no estúdio e tal, de pensar, o país é muito desigual, né? Você não acha isso também? Eu acho muito desigual e eu acho desigual em questões de política pública, porque os exemplos que você deu são muito fortes e muito emblemáticos, né? Você fala, eu vejo muita gente falando, você fala fique em casa, mas como é que eu me sustento? Eu sempre me solidarizo com essas pessoas, porque é verdade. E você não vê o sistema trabalhando para essas pessoas, para que uma turma fique em casa, você tem que viabilizar segurança sanitária, pública e estrutural para quem não pode ficar em casa. Porque a verdade é essa, não pode. Né? O cara não... Muita gente, eu acredito que a grande maioria, não deixa de ficar em casa porque é rebelde, porque é anárquico. Ele não fica em casa porque ele não pode. Então, a gente como sociedade, tem que pensar nessas pessoas de uma forma geral. E essas desigualdades todas, elas geram um efeito dominó. Mas o que mais me chateia no cômputo final, Colibri, é justamente quem pode não fica, quem deveria dar o exemplo não dá,
quem tem que se posicionar para gerar, para que essa discussão fique mais saudável, mais adulta, não se posiciona. Porque aqui não é mais uma questão só de você, não é só uma questão do jornalista, do artista, do profissional do futebol, do ator, não é mais aqui. Aqui é uma questão de sociedade mesmo, né? A pandemia mostra ao Brasil o que a força de uma sociedade é capaz de fazer, tanto para o bem quanto para o mal, entendeu? Porque você vê países fora do nosso... países fora, na Europa principalmente, ou até mesmo na Ásia, que por força da sua sociedade, eles se organizam e eles estão passando por tudo isso de uma forma muito mais construtiva, né? A gente sabe que essa doença não vai passar logo, a gente sabe que ela veio para ficar, a gente sabe que ela veio para nos ensinar muita coisa. Isso não é papo filosófico, é papo reto, é papo sério. Ela vai nos ensinar coisas que você citou o Japão, né? Em off a gente estava falando do Japão antes. Eu lembro de ter visto um documentário sobre Hiroshima e Nagasaki e quando Nagasaki foi bombardeada, depois, né? Se eu não me engano, ela é o segundo bombardeio. Isso. Esse documentário mostrou uma série de imagens de como era o cotidiano de Nagasaki. Nagasaki era uma cidade bem desenvolvida, tinha bastante trânsito, as pessoas circulavam muito na rua. Até uma foto, até se não tivesse cheio de oriental na rua, eu diria que era uma cidade como Chicago, Nova York, bem movimentada, com prédios, com tudo. E eu juro por Deus, as pessoas podem ver esse documentário. 1943, as pessoas estavam de máscara na rua. Já usavam máscara em 1943 na rua. Aí eu fiquei olhando e o assunto não era esse. O assunto era sobre bombardeio, sobre a Segunda Guerra, sobre tudo. E eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei estarrecido. Ou seja, isso está incutido na cabeça daquela sociedade de que quando você tem alguma coisa, põe a sua máscara para proteger o próximo. A gente é pequeno, a gente vive amontoado, né? É como o japonês pensa. Então, se a gente não tiver um senso coletivo, isso aqui vai para o vinagre rápido, entendeu? Então, esses ensinamentos a gente tem que começar a acolher de alguma forma e praticar. Simples. É simples. Agora, assim. Pedro, e a turma toda que a gente chama aqui no Rio e São Paulo, a turma da graxa, a turma que você faz muito show, a turma da luz, do som, todos que envolvem, você vai fazer um show, e eu vi alguns shows que você fez, às vezes com orquestra, tem gente pra caramba envolvida, não só dentro do palco, mas fora do palco, no redor, né? São os trabalhadores, holds, a atividade toda que gira em torno, é muita gente. Essa turma ficou vendida, ficou vulnerável pra caramba, né? Ficou. Muitos que eu conheço já não estão mais trabalhando no ramo. setor. Então, já foram correr atrás de outra coisa e, obviamente, vão encontrar subprofissões, né? Vão encontrar as coisas que vão surgir para eles fazerem nesse momento são coisas que estão completamente fora do escopo daquilo que ele se desenvolveu, daquilo que ele investiu, porque é um ledo engano, né? Eu sempre falo isso. Eu sou de uma família de músicos. Meu pai, além de ser músico, arranjador, pianista, maestro e foi durante muito tempo diretor musical da minha mãe. Ele também foi sideman, que a gente chama, né? Cara que acompanhou muita gente. Então ele tinha o seu hold, ele dependia dessa equipe de carregadores para assessorá-lo na montagem de palco e montagem do seu equipamento e tudo mais. Então eu aprendi a ter muito respeito por essas pessoas que não estão ali apenas porque foi o que deu para fazer. Muitos estão ali, se desenvolvem e saem do ramo da música e aí começam a aprender coisas de contra-regra de teatro, vão parar no cinema, muitos acabam virando iluminadores, técnicos de som e tudo mais. Então, assim, tem uma leitura equivocada, muitas vezes, de que essa turma se vira. Não, eles não se viram.
Eles não se viram. Você tem segunda, terça de montagem, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de espetáculo numa casa de show. Estou falando de um teatro grande que você tem. Segunda e terça é dia de organização, montagem, desmontagem dos próximos cenários. E aí, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é produção. Aí um dia você acorda, recebe um telefonema, ó, fechou. E abre quando? Não sei. E aí, velho? E muitos deles ganham naquele dia. Eles não ganham salário. Por trabalho, é por job, é por trabalho, por empreitada. Trampo, entendeu? Então, assim, cara, você abre um vácuo na vida de uma galera que já foi feita a contabilidade de quantas pessoas são e de quanto de dinheiro se movimenta, né? E a gente, eu não vi nenhum tipo de política de esteio, de acolhimento ou de suporte ao segmento, ou pelo menos aqueles do segmento que realmente precisam. Não tem, entendeu? Agora, então, assim, vocês, cantores, músicos e todos, de uma forma geral, fizeram algumas ações bacanas de solidariedade nessa turma. Sim. Né? Não sei se você participou de alguma. Eu, na primeira live, acho que eu fiz uma ou duas lives, se eu não fiz muitas, né? Eu não fiz muitas, porque eu me coloquei numa situação assim que eu fiquei pensando, fazer por fazer eu não vou fazer, porque provavelmente eu vou começar a apresentar, eu vou ter que dar uma baixada na régua para poder fazer em alto volume. Então eu acabei escolhendo fazer poucas, mas fazer sempre direito, num estúdio, com equipamento sério, tudo, contratando gente legal, porque eu também acabei vendo, mesmo que eu não conseguisse, para mim, reverter isso de alguma forma, sei lá, para repor a ausência dos shows, mas que pelo menos eu conseguisse fazer a minha equipe trabalhar de alguma forma para dar algum tipo de... Isso para mim já seria um alento. Eu conseguir gerar trabalho para que eles conseguissem trabalhar, para mim eu já ficaria bem feliz, porque muitos deles não têm a mesma sorte que a gente tem. Pois é. Por outro lado, a gente não estava pedindo nem trabalho, né? Estavam pedindo cesta básica. Chegou um momento bem dramático. Só que a gente achou que ia ser. A gente fez doações, a gente colheu doação para o. Como é que chama? O Backstage Solidário. Isso. Foi um dos lugares que a gente fez. Eles conseguiram juntar bastante coisa. Foi uma ação bem legal. Mas, obviamente, com a desidratação do volume de lives, obviamente, a arrecadação também continua a situação terrível para a turma da graxa e vulnerável turma da graxa. Eu estou falando só da área de música, né? Você imagina saindo da área de música de arte, né? Quantas pessoas estão sofrendo, né? E desempregados. Aí não precisa contar isso aí, que aí é outro assunto mais amplo ainda. A gente vai falar de políticas públicas do inominável aí no poder, enfim. Aí é outra coisa. Mas vamos dar uma curtida aqui no som. Vamos falar de música um pouquinho para dar uma... Oba. A gente só falou de problemas assim, né? Mas enfim, é um momento a gente tem que comentar isso, é inevitável. Exato, não dá para passar. Então, você tem um trabalho que você lançou, o A2, o ano passado, né? 2020, e também tem um projeto, o que você lançou, o álbum Love Day, também 2020, é isso? Os dois estão... Love Day é uma participação que eu faço no álbum do Dudu Borges, que ele me convidou para fazer. Ele fez foi meio na sequência do A2, ele fez esse disco, convidou artistas com quem ele trabalhou a carreira dele inteira, pessoas que ele admira e tudo mais. E ele juntou nesse álbum de músicas românticas e de versões das músicas desses artistas que ele gosta em versão de piano e voz. E ele me chamou para fazer, eu fiquei super feliz de poder participar, e ainda mais com uma música contemporânea, né, de um dos meus últimos lançamentos, que é uma música um pouco mais perto, que é da Ana Carolina, da Chiara Tivello e do Edu Krieger, que eu lancei recentemente, né, eu lancei no disco de orquestra, e ele fala que mais da metade dos likes que essa música tem no Spotify foi ele que deu, porque ele ouve todo dia essa música, então... Eu falei, pô, então obrigado. O cara que é honesto, tá dando like pra caramba. Quem que tá dando? Eu mesmo dando like. Eu não paro de ficar dando like lá. E ele é apaixonado por essa música, ele queria fazer, aí me convidou, tudo. Chama Projeto Análoga, é isso?
Projeto Análoga, O Análoga é o portal dele, né? portal dele. O agregador de conteúdo dele. Tem vídeo, tem versões, tem músicas. Quem entra lá, num dia não dá para olhar tudo. É muita coisa. Ele é um dos nossos, aquele hiperativo que não para de fazer, não para um segundo. Do grupo 2, o hiperativo. Então, o hiperativo. Então vamos ouvir então um pouco mais perto essa canção com o Pedro Mariano, né? Aqui você já citou os autores, Ana Carolina, quem mais? Tem 3, né? Chiara Tivelo. E o Edu Krieger. O Edu Krieger, aliás, faz umas paródias incríveis dos problemas. Sensacionais. É o rei das paródias. Vamos trazer o Edu Krieger, tem uma muito legal. Roda um pouco mais perto. Roda. Estamos de volta com o Pedro Mariano. Estamos falando aqui do trabalho dele esse ano aqui, e o ano passado também, que ficou lançando o álbum A2, foi o lançamento do ano passado, é isso, né? 2020. Foi o ano passado, era para estar rolando a turnê dele, né? Eu cheguei a fazer alguns shows dele logo depois que teve uma pseudo-abertura, né? Fiz 2 shows, um no Rio e um em São Paulo. Depois a gente tirou o time de campo. Aí, recentemente, eu anunciei que eu voltaria a fazer. Tinha um show agora em junho para ser feito. Mas, Colibri, vou ser bem sincero, sabe quando você não tem vibe? Você não tem clima? Tem clima. Não, você até lançou, porque muita gente ficou na dúvida. Vou lançar? Vou lançar? É que ele foi lançado antes da pandemia, entendi, né? Ele foi lançado em fevereiro. Né? Ele foi lançado em fevereiro. Mas sabe quando você acorda de manhã e fala, eu não estou vendo o clima para eu falar, venham me ver, e 500 mil pessoas morrendo, né? Eu falei, não, vai rolar. Duro. Eu não sou tão importante assim. Não é só isso. A dúvida também, porque vocês têm um projeto, uma estrutura, né, de trabalho, que assim, vocês gravam, preparam um projeto, gravam, discutem, produzem, etc. e tal. Depois vocês lançam. E o normal é lançou o disco, depois tem o show de lançamento do disco. É quase uma trajetória, um caminho normal das coisas, né? Sim. Quando um dos momentos é interrompido, no caso, o lançamento do disco, há uma frustração muito grande. Claro, né? É possível a pessoa ficar frustrada. Você lança o trabalho, você tem a repercussão na internet, né? Mas não é a mesma coisa do povo te ver lá. Não é a mesma coisa. Né? E outra, meu lance é palco, eu sou bicho de palco. Esse negócio de ficar atrás de uma telinha é um lance que é legal, mas não toda hora, né? Tem uma hora que você precisa olho no olho, né? E nas lives você sentiu, claro, cadê o aplauso? Você fez a live. Não rolou isso? Era desesperador. Desesperador. Cadê o aplauso? Eu falei, eu vou gravar um sampler de uma palma, de qualquer show meu, e vou deixar aqui, quando acabar, alguém aperta esse botão aí só, né? A gente é movido a isso, né? Para dar um clima. Fica aquele clima meio... Fica um clima meio programa de TV, né? A verdade é essa, né? Fica aquele clima meio programa de TV. E o teu tem que acostumar com a luzinha também, que a luzinha e tal. As pessoas, mas tem essa interação, você curte fazer essa interação com o público? Você tem um público aí cativo aí já de 25 anos de carreira, você fica ali respondendo, ou na medida você prefere o contato pessoal mesmo? Acabou o show, o pessoal vem conversar com você? Um pouco dos dois. Eu acho que o contato ali ao vivo, ele é mais realizador para os dois lados, né? A conversa na internet, eu não alimento particularmente isso, porque eu acho impessoal, eu não acho pessoal, né? Eu fico sempre naquela assim, será que a pessoa perguntou mesmo isso? E eu tenho certeza que ela fica lá do outro lado. Tenho certeza que não foi ele que respondeu isso, né? Ele deve ter um produtor que fica respondendo. Alguém que respondeu por ele. Alguém que respondeu por ele. Então, assim, enquanto nenhum relacionamento se sustenta à base da dúvida, né? Então, é verdade. Muito bem colocado. O ao vivo ele é muito mais verdadeiro, muito mais... Ele tem muito mais valor agregado. Mas, assim, as mídias sociais são uma realidade, você tem que estar presente lá de alguma forma. Eu lembro que logo que começaram as lives, né, eu estava conversando, eu passei, eram semanas, assim, eu falava quase que todo dia com o Jorge Versilo, e a gente ficava falando exatamente disso, pô, fazer ou não fazer, fazer ou não fazer, fazer ou não fazer. Até que num determinado momento, depois de uma conversa longa, que
que eu tive com ele. Eu liguei para o meu irmão, para o João Marcelo, a gente ficou conversando sobre isso, fazer ou não fazer, fazer ou não fazer. E aí eu virei para ele e falei, cara, eu tenho a sensação de que se não fizer, o risco de desaparecer é gigantesco. É gigantesco. Porque as pessoas tomam o espaço de uma tal forma que o fato de você não estar ali, você está mandando uma mensagem de que você tirou o time de campo, entendeu? Então, assim, de alguma forma você tem que aparecer. Então, as mídias sociais é a mesma coisa. Eu não sou o maior aficionado do algoritmo, mas de alguma forma você tem que estar ali. Então, gerar conteúdo, isso é importante. Você coloca sempre vídeos nas suas interpretações, quase sempre tem vídeo, né? É o que eu mais... Eu vi ontem, ó, que curioso. Eu vi ontem um post da Marisa Monte que eu me senti muito representado ali. Ela disse que o que a move e o que a fez escolher essa profissão é poder ser representada através da arte dela, da música, acima de tudo. Então, assim, eu quero que as pessoas me conheçam pela minha música, fundamentalmente. As minhas opiniões agregam valor se a pessoa quiser. Se ela quiser dar um mudo no meu texto e ficar com a minha música, é o que eu quero que seja residual no longo prazo. Nunca me programei, nunca me propus ser ativista de nada, mas assim, não me furto de dar a minha opinião se perguntado, óbvio, né? Mas eu lembro de uma frase da minha mãe que ela disse, Joana d'Arc é legal até a fogueira, né? Sabe, Elis Regina, sabe, Elis Regina. É verdade, até quando... A fogueira. Agora, falando nisso, você falou em números da rede social, etc. e tal. Eu faço essa questão, eu não sei se eu estou sendo muito duro com a palavra, mas você responda da maneira que você quiser. Nós estamos reféns muito das redes sociais hoje, somos reféns das redes hoje, porque é o único caminho da música hoje, o caminho é esse. Sim. É o YouTube, é o Spotify e tal, a live que você coloca na internet, nas redes sociais, você não tem show. Estamos dependendo só disso. Você acha que é pesado a palavra refém? Eu acho que ela é pesada, porém ela é um fato, né? Quando a gente sai do CD e entra nessa nova era, né? Muita gente achou que resolveria uma série de coisas, que seria muito mais democrática, que o artista independente teria muito mais representatividade, que não sei o que, um discurso incrível, lindo, bonito. Só esqueceram de falar que para gravar um disco continua custando a mesma coisa, que para você divulgar um disco e fazer chegar nas pessoas continua custando a mesma coisa, e a gente está recebendo menos. Então, assim, não é tão bonitinho assim quanto todo mundo coloca, mas é necessário. É necessário. É óbvio que é uma ferramenta que você tem uma possibilidade de abrangência muito maior, sem dúvida. Mas esqueceram que tem um tal do algoritmo aí no meio do caminho, né? Que ele decide. Né? Ele decide. Eu tenho salvo na minha livraria do Spotify muito mais artistas do que ele me propõe. Os artistas que eu gosto, ele não me diz quando lança um trabalho. Mas tem sempre uma desgraça de um K-pop aparecendo lá para me dizer que está lançando disco. Eu falo, gente, não tá justo. Eu não ouço K-pop. Por que ele está me dizendo que eu tenho que ouvir o K-pop? Se você gostou de Pedro Mariano, você vai gostar de? Aquele da que o algoritmo... Aí K-pop não tem nada a ver, pô. Mas ele fala. Aí assim, eu fico louco, porque os meus artistas que eu amo estão lançando disco e eu tenho que procurar eles. Olha só que loucura. Entendeu? Então isso aí é manipulado também, Pedro. Vamos chegar a essa conclusão, óbvio. Não há a menor sombra de dúvidas. Eu não preciso nem fazer uma auditoria. Basta eu abrir meu telefone e olhar. É simples, é só você ter um pouquinho de pensamento. O Instagram, quando ele resolveu que ele iria fazer a sua timeline com base no algoritmo, um monte de gente que eu sigo morreu praticamente, porque eu nunca mais vi. E a pessoa é mega ativa, mas me aparecem outras coisas. Aí vem aquela bula, né?
Quanto mais você interage com determinado conteúdo, mais você receberá sobre ele. Sim, se eu quiser, eu não posso ter o que eu quero. Aonde que tem? Então, assim, a gente não tem controle sobre isso. Então, infelizmente, ficamos na mesma, né? Porque aí o mais do mesmo continua imperando. Então você vai acrescentar, além de reféns, nós somos manipulados. A coisa tá brava, né? Essa é a palavra do novo milênio, é a manipulação, de informação. Você já percebeu que por mais que você assine todos os jornais que você gosta, não para de chegar fake news para você? Vem tranqueira. E eu procuro me proteger, mesmo assim, vem tranqueira, não tem como. Não, eu dou spam todo dia e o cara fica voltando. Denuncie, você aperta o botão denuncie, mas não adianta nada também. Não adianta nada. Por quê? Porque eles se dedicam muito mais a proliferar isso, da mesma forma que as grandes corporações, e isso não é papo de ativista, as grandes companhias, elas investem muito, logo, elas querem muito. E qual é a fórmula que eles encontram? É o algoritmo. Então, quanto mais você pulverizar aquele conteúdo em todo tipo de playlist possível no mundo, maior a chance daquele número crescer e eles ganharem mais dinheiro, porque eles ganham um share daquilo que é clicado, né? E isso não tem nada a ver com o artista, né? O artista, infelizmente, muitas vezes ele sai de passageiro nesse ônibus, né? Ele não tem muito o que fazer, né? Principalmente o artista independente, que depende do seu esforço para fazer com que aquele conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Então, assim, eu acho que não tem volta. Não tem volta. O que precisa melhorar é a ferramenta como um todo. Porque não é possível que não exista um outro jeito de ser um pouco mais justo. A gente precisa buscar alternativas, talvez, né, Pedro? Não sei se você falou... Nós somos reféns manipulados. Nada pode dar certo, Colibri. Nada pode dar certo. Se o Colibri cria hoje uma plataforma que seria a alternativa para isso, se você der certo, provavelmente vai aparecer um multibilionário dono de startups. Vai comprar a minha plataforma. Vai comprar e vai juntar com a outra. Pois é. É isso que continua acontecendo, entendeu? Por exemplo, aqui a turma, alguns caras do rap, pelo menos que eu entrevistei, eles falaram muito no Bandcamp, por exemplo, que remunera mais justamente os artistas, dizem, né? Uhum. A turma do rap, pelo menos, que me chama a atenção sobre isso, nas entrevistas aqui, né? Aí muitos dizem, é legal, mas ela tem pouca visibilidade, o Bandcamp, tem menos visibilidade que o outro. Então eu preciso estar na vitrine do Spotify, nas duas. Aí eu falei, mas não é possível aquele sonho, né? Não é possível ter uma plataforma de streaming musical com a música brasileira, para os brasileiros, com os brasileiros. Aí eu já estou sonhando aqui, eu não sei se é possível. Mas me disseram que custa muito dinheiro e que ninguém quer arriscar nessa empreitada no momento, né? Custa muito dinheiro manter esse business funcionando, né? Eu digo tecnologicamente, estruturalmente falando, custa muito dinheiro você manter esse conteúdo ativo. Eu sei porque eu conversei com muitas pessoas que tiveram iniciativa, principalmente por conta da demanda de live, de criar plataformas, criar espaços para que seja uma das opções, né? Porque vamos supor, existem artistas que têm um fanbase muito interessante, porém, ele não pode fazer uma casa de 3, 4 mil lugares. Ele tem que fazer uma casa de 500, 600 lugares. Porém, ele tem uma agenda constante. Ele vive pipocando em vários lugares do interior de São Paulo, do Brasil, que não sei o que, tá. Então, de repente, esse cara, se ele começa a fazer um show live e ser transmitido por uma plataforma, ele tem uma capacidade de potencializar a sua abrangência, porque todas essas 500 pessoas de cada lugarzinho desse podem se juntar numa transmissão de 500 mil pessoas, entendeu? Ou mais. E aí ele conseguir remunerar isso e não precisar ficar viajando que nem um louco, Brasil afora, fazendo 70, 80 shows, passando metade da vida dele dentro de um assento de avião para conseguir pagar a conta no final do mês, entendeu? De repente essa é uma plataforma que ele poderia uma vez a cada 3 meses fazer um show desse e juntar uma grana mais legal.
Mas só para você criar essa plataforma, o negócio já se inviabiliza, entendeu? Porque você não tem certeza da demanda. Aí a gente volta naquele começo de que as pessoas não têm o hábito de que tudo que você consome tem um custo, e para isso precisa ser cobrado. Né? Que foi uma coisa que eu conversei uma vez numa palestra que eu dei, falando sobre, na época de pirataria e compartilhamento de arquivo, e as pessoas dizendo, mas é uma ferramenta que veio para divulgar melhor os artistas, a gente tem que saber usar isso de uma certa forma. Eu falei, sim, eu não me lembro da Nike ter feito alguma coisa para você comprar esse tênis de R$1.000. Pois é. E você não baixou ele de lugar nenhum, você foi lá e comprou. Essa colocação que eu coloco como um sonhador mesmo de ter a plataforma, é complicadíssimo, né? Porque precisa ter recursos, gente investindo e tal. E me remete também às iniciativas lá para trás, de possibilidades de ter gravadoras próprias. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar no 74, né, lá conheci a sua mãe e tudo mais, tive uma discussão muito grande se ia ter uma gravadora, podia ter uma gravadora. As majors dominavam, né, as gravadoras principais internacionais, como elas dominam ainda os Spotify e tal, porque na hora você vai ver lá, é tudo as grandes gravadoras. Bom, enfim, aí tinha uma ideia. Não existe almoço grátis. Pois é. Existe uma ideia sonhadora dos artistas todos, né, de ter mais recursos, não só nos direitos autorais, no caso da sua mãe, à frente com o Guarabira, o Vitor Martins e tal, no Assombrás, né, que foi uma iniciativa importantíssima na época, como também de ter, talvez, uma gravadora. Era um sonho que tenta, né? E outros tiveram selos, né? A Velas foi depois a Trama mesmo, né? Que era uma gravadora nacional, com investimento nacional, né? E são várias experiências, né? Biscoito Fino, algumas, né? Experiências aí de tentativa de ter uma gravadora nacional, mas sempre com grandes dificuldades, porque a distribuição era dominada pelas majors. Então fica naquele problema. Você pode até inventar, criar selos, né? Você tem um selo seu agora, não tem? Eu tenho um selo. Então. Foi muito mais uma constatação, né? Foi uma necessidade, sim, porém uma constatação, porque num determinado momento, até você estar dentro de uma grande gravadora, se torna um trabalho difícil, porque a gente não pode ser ingênuo, né, Colibri? O negócio só existe, né? O negócio só chama negócio se você põe, investe, produz e colhe. Se você investe, produz e não volta dinheiro, não é negócio. Ele é benfeitoria, ele é qualquer outra coisa, não é? Então ele precisa se sustentar, entendeu? E a partir do momento que você entra numa gravadora, a gravadora ela tem o balanço dela, o quanto ela põe, o quanto ela produziu e o quanto ela recolheu. Aí ela olha lá, eu brinco sempre, né? Ela joga lá os peixes na bacia, né? O que nadar, maravilha. O que não nadar, passa a peneira e taca pau. Vamos seguir. Por quê? Porque esse negócio precisa dar lucro, acima de tudo. Então aqui, eu não estou fazendo nenhum tipo de valoração se você investe no lugar certo, no artista certo, no segmento certo. Não é isso. A partir do momento que você tem isso, você vira um código de barras, e a partir do momento que você vira um código de barras, você tem que dar lucro. Ponto. Você não deu lucro, seja por que motivo for, você sai do top mind do diretor da gravadora e você vai para uma gaveta. Isso, qualquer artista faz isso. E aí o que os artistas com um pouquinho mais de conhecimento de mercado, com um pouquinho mais de circulação, passaram a fazer? Passaram a ter as suas equipes de marketing e divulgação. Então, independente da gravadora ter equipe de marketing e divulgação, você tem sua assessora de imprensa, você tem uma pessoa que vai trabalhar junto à rádio. Essas pessoas vão à gravadora fazer reuniões, não sei o quê. Num dado momento, eu olhei, eu tinha uma equipe tão qualificada quanto a da gravadora, porque eram pessoas que eu conhecia ao longo da minha experiência em gravadora. Algumas trabalharam comigo em gravadora divulgando meu trabalho, pensavam como eu. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, eu tô gastando duas vezes, né? Porque eu gasto meu latim com a gravadora para convencer da estratégia do meu disco e ainda pago para profissionais irem lá e continuarem mantendo esse papo ativo, né?
Então, quando o meu contrato acabou, eu falei, não faz sentido eu Tá querer na gravadora. renovar e seguir numa Não tem gravadora. Eu já sentido. tenho a minha estrutura, não tem Não. sentido. E eu tinha um disco já feito, por conta da minha vida na EMI, que não durou nada, mas eu fiz um disco lá dentro que não podia ser lançado, por Olha, questões jurídicas de ambos os lados. Então, aí já tinha trocado jurídico, já tinha trocado presidente, já tinha trocado artista, já tinha trocado todo mundo. Eu falei, volta a conversa, vamos ver se eles têm algum plano para esse disco. Não estava no plano deles. Então eu licenciei o disco com eles. Então eu poderia abrir o meu selo sem precisar, sabe, aquele aporte inicial de produção, de confecção e tempo de estúdio e tudo mais. O disco estava pronto, era só lançar. Então, assim, foi um puta aprendizado pra gente, porque eu já saí com o disco pronto. Então a gente aprendeu a trabalhar isso já com uma estrutura já mais ou menos encaminhada. E aí eu falei, cara, tá aqui, entendeu? Hoje, por exemplo, eu trabalho com o Dudu Borges, hoje eu lanço meus trabalhos junto com o Dudu via Análoga. Não estou lançando pelo meu selo. Mas ele tá ali, entendeu? Ele existe, minhas coisinhas estão lá dentro, tudo. Então, assim, na necessidade de eu lançar alguma coisa especial que me dá vontade, eu vou lá e eu tenho a minha estrutura. É uma ferramenta para mim, para o meu trabalho. Eu não pensei, por exemplo, como muitos desses artistas que a gente está falando aqui pensaram lá atrás. Ah, isso aqui vai ser minha tábua de salvação. Não. Hoje em dia o mercado mudou muito. Você pode viver uma vida artística lançando uma música por ano, se você quiser. olha, Entendeu? diferente mesmo. Se você tiver a sua carreira bem estruturada, né? Eu tenho um fanbase que, cara, é o meu maior ativo, meu maior orgulho. É um público que consome o meu disco inteiro, por exemplo. Entendeu? Muitos artistas não têm isso, eu tenho. Posso não ter muitos, mas todos que estão lá consomem o disco inteiro, Isso é da primeira importante. à última música, consomem tudo. Então, tudo que eu faço Consome o seu trabalho, né? Não é só o seu é trabalho. Não, consomem independendo o do trabalho, disco, o seu exato, trabalho. exatamente. Eles E estão acompanham. ali, são fiéis, são aditivos, né? Eles estão está sempre a curva é sempre ascendente. Então isso me dá muita tranquilidade para trabalhar. Mas eu em momento algum pensei que o meu selo seria assim, bem, agora quero que todo mundo se exploda, eu vou viver disso aqui. Não, é uma ferramenta de trabalho, Claro. entendeu? É uma plataforma a mais para eu trabalhar. Lá na Trama, vocês também tiveram uma experiência importante de aprendizado de tudo isso que você está falando, né? Sim, Foi mas lá. também a constatação de que se você não jogar o jogo conforme todo mundo, não tem jogo. Verdade. Cruel, Simples, né? simples. É É cruel. cruel, mas assim, é mais fácil você perceber isso e assimilar e tentar jogar o jogo do que você ficar lutando contra, Ou ficar entendeu? iludido também, né? E ficar iludido. É verdade. Isso eu nunca fui. Isso eu sempre soube que o jogo era para gente grande, isso eu já sabia desde sempre. Mas eu imagino também as próprias conversas com o seu pai também, que tem larga experiência nessa história toda, né? Que vivenciou tudo isso, ele sabe o caminho das pedras, né? O que funcionou, o que não funcionou, a estrutura da grande gravadora, o selo, o ser independente, não ser independente. Ele acompanhou, né? Essa trajetória toda. Aliás, eu li o Sim, livro. é sempre um database importante de Exato, você exatamente. checar, né? Porque apesar, isso que é muito importante as pessoas saberem, apesar da gente ter mudado o modo de você expor o seu trabalho e a forma como as pessoas consomem o seu trabalho, essas discussões, elas são permanentes, né? Claro. Permanentes. Não sei se Agora a você gente está chegou a falando de ler. plataforma, a gente falava de gravadora, agora estamos falando de plataforma. Mas é mesmo, Exato. o Não sei se papo é o você mesmo, chegou a né? ler, se você chegou a ler um livro chamado Como a Música Ficou Gratuita. Uhum. E lá você vê, passa por todos, passa desde do Napster e tal. vinil, e até chegar na música digital como é hoje. E a conversa nas gravadoras sempre foi igual, entendeu? Pois é. Como sobreviver, como fazer a transição, mas assim, no final das contas boto 10, quero 100, se vira. É cruel, é cruel. Mas eu estou falando também, indicando, porque eu acho um livro incrível, pouca gente deu tanto valor, eu achei o máximo para mim, quem gosta de música e tal, o livro do seu pai, O Solo, né? Que é muito Sim. legal esse livro, que ele conta algumas experiências, né? Todas essas coisas, essa vivência dele
é fundamental para os músicos que estão chegando hoje. Tem que pegar ali, ler e saber o que aconteceu, né? E também tem essas injunções de gravadoras que ele, en passant, ele coloca algumas questões ali bem colocadas, né? Que é as dificuldades que tem. Passou por tudo isso e escreveu, é um livro fundamental. Vamos ouvir duas músicas já, porque o pessoal está falando, eles estão batendo papos incríveis, mas não está rolando. Cadê o Pedro Mariano cantando? Não tem, os caras estão reclamando aqui, imagino, né? Porque, imagina. Então vamos botar duas já de cara. Vamos botar Não É Simples Assim e depois Tem Que Ser Você. As duas estão no álbum A2, tá? Exato. Fala um pouquinho dessas duas canções para a gente ouvir agora. Não É Simples Assim, diga lá. Não É Simples Assim foi uma canção que chegou aos 47 do segundo tempo. Na verdade, era uma música para esse disco que eu estou fazendo agora, não para o A2. O A2 estava fechado já quando essa música chegou. Essa música ela é originalmente composta em inglês por um compositor lá da Flórida. Brian Gordon. Brian Gordon, exatamente. O Brian mandou essa música para mim. Ele atualmente é o esposo da minha irmã mais nova, a Luísa, que moram na Flórida, e ele, na época, eles ainda não estavam enamorados, mas ele... Estou gostando como você está usando os termos. O esposo, enamorado. Você está parecendo da minha época. Formalidades. Você está parecendo falando da turma dos anos 50, como eu, assim, mas segue, gostei, estou gostando. É para a gente ver que a nossa língua existe e é para ser usada, entendeu? Sem abreviações. E o Brian mandou essa música e... Cara, a gente ficou apaixonado logo de cara, mas tinha que fazer uma letra, né? E aí o processo de fazer a letra seguiu e foi embora. E não se resolvia, então ela ficou ali. Em algum momento ela vai nascer e tudo mais. Quando o André Mota, que escreveu a letra em português, me ligou dizendo que tinha feito, a pandemia já estava em curso e bombando, né? E aí ele mandou a música e ele falou, cara, não foi propositado, mas o tema foi esse aí. E é um tema de uma conversa de duas pessoas que se separaram por algum motivo, né? O motivo não está claro ali, mas assim, é o rescaldo dessa tragédia, né? Da separação. E aí, assim, foi na canela, logo de cara. Todo mundo ficou assim, né? Com a letra, como casou com a música bonita, e tudo mais, blá, blá, blá. E o momento, né? O momento que foi muito, muito feliz, né? No sentido de chegar na hora certa, no momento certo, do momento que aquilo precisava ser dito de alguma forma para as pessoas. E eu fiquei tão emocionado com aquilo que a minha esposa virou para mim e falou, poxa, eu estou vendo isso aqui, parece que as pessoas estão falando de algo, parece que esse texto parece você falando de alguém que foi embora, e não necessariamente o amor da sua vida, né? Alguém que foi embora. A gente podia tentar fazer alguma coisa, sei lá, porque a gente estava falando de fazer videoclipe, usar as fotos de família, não sei o quê. Aí a gente começou a desenvolver isso, até ter a ideia de convidar os fãs durante 24 horas, numa live eu falei, 24 horas eles tinham que mandar foto daquilo que a letra dizia para ela. Eu não tinha mostrado a música ainda. Eu mostrei só a letra da música. Olha que processo bacana. Isso na internet é bacana, né? O processo de você interagir com os fãs e tudo mais. Exatamente. Eu pus a letra da música e falei assim, leia essa letra e mande uma foto daquilo que essa letra representa para você. E conte a história no e-mail. Colibri, você não está entendendo. Foi a madrugada mais tensa dos últimos anos. Cara, eu chorava. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, gente. E aí, para escolher, eu acabei escolhendo todas. Eu falei, dane-se, vou botar todas. Não, por isso que aparece um monte. Eu vi. E o resultado final, assim, essas pessoas que conseguiram, que se sentiram motivadas a dividir isso comigo, sentem que a música é delas, né? Então isso é um valor que você vai levar para o resto da vida. Então, para mim, música é isso. Música é isso. É experiência extrasensorial, é troca, acima de tudo. Né? Então, essa música entrou no disco assim e acabou entrou no A2 por causa disso, por causa do momento. E Tem Que Ser Você é a música... Como o processo do disco era um processo de cantar de tudo,
em formato de guitarra e voz, cantar de tudo. Tudo que passasse pela nossa cabeça, que fosse bonito cantar dessa forma. Essa música foi um desafio do Dudu. Ele falou, duvido você cantar uma do universo sertanejo. Aí eu falei, mas por que não? Você tem alguma na cabeça? Ele falou, tem algumas, vou mostrar essa primeiro. Aí mostrou justamente, tem que ser você. Eu falei, perdeu. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu gosto dessa música. É do Vitor, né? Do Vitor Chaves. Do Vitor Chaves, da dupla Vitor e Léo. Vitor e Léo. E a guitarra do Conrado Góes, que é bem legal. A mega, super, ultra guitarra do Conrado Góes. Bacana. Então vamos curtir, a gente está falando Não É Simples Assim, que é um clipaço com a participação dos fãs de Pedro Mariano, e participação efetiva mesmo, com as fotos e tudo mais. A gente vai ver aqui no YouTube e vai ouvir aqui na rádio também. E o Tem Que Ser Você, a música do Vitor e Léo, com o Pedro Mariano e a guitarra do Conrado Góes, quebrando tudo. Muito legal. Roda! Quantas vezes quis o teu abraço sem poder, quantas sombras sobre o que vivemos, o dia sem cor, a noite calor, nada restou. Hoje já lembrei do seu sorriso e chorei. Seu olhar, a luz, a paz, a vida, mas nada sobrou. A porta fechou, nada restou. E não sei te dizer pra onde vou. Não é simples assim. Juras, votos, mãos, calor e pele, bem querer. Tudo lindo como eu sonhei, mas logo se foi. Você se calou, nada restou. Não sei o que dizer, pra onde vou. Não é simples assim. Não sei como viver sem seu olhar. Não é simples assim. A seus pés vão me levar onde minhas mãos não podem chegar. Me leva onde você for. Estarei muito só sem o teu amor. Agora é a hora de dizer que hoje eu te amo. Não vou negar que outra pessoa não servirá.
Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Um dia seus pés vão me levar aonde minhas mãos não podem chegar. Me leva aonde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer que hoje eu te amo. Eu não vou negar que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Me leva aonde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer que hoje eu te amo. Não negar que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Pedro Mariano, falando um pouquinho da história. Estamos conversando de vários assuntos de hoje, né? São temas que recorrentes de hoje, a questão das plataformas digitais, da internet, ser refém, ser manipulado, e também o artista que fica no momento da pandemia com vários impasses, com vários dilemas. Lança, não lança? Como é que vai lidar com isso? Com a tecnologia, se organiza e tal. Mas tem coisas boas, como a gente acabou de ver, que é a participação, né, dos fãs e das pessoas que gostam do trabalho do Pedro, interferindo na obra dele, trabalhando, interagindo, melhor dizendo, com a obra dele. Isso é uma coisa bacana. Também eu acho, eu não sei se você concorda, Pedro, que essa forma vai continuar, que ela vai ser híbrida, vai ter o show ao vivo, mas creio que você ainda vai continuar fazendo muitas coisas, como você fez esse clipe, com participação do ouvido. Quer dizer, vai ter ainda o lado de internet e vai ter... Você acha isso mesmo? Vai ser híbrido, um pouquinho de ao vivo? Estou falando daqui um ano que vem, mais ou menos. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que muitas das tecnologias que a gente descobriu estarem ao nosso alcance numa velocidade tão rápida, né? Eu acho que muita coisa veio para ficar. Uma das coisas, por exemplo, que veio para ficar, falei lá no começo que eu produzi um disco, né? Eu produzi 2 faixas para um artista novo que está montando a sua obra ainda para lançar um primeiro disco. Não pode falar o nome? É o Lipe Fiore. Lipe Fiore. E a gente deve ter mais 2 músicas em breve para lançar um primeiro EP, depois a gente vai fazer mais 4 para lançar um segundo EP e formar o álbum e tudo mais, isso a longo prazo. E eu fiz agora, tô finalizando, essa semana eu devo fechar 100% tudo, um disco do Rafael Cortez. O Rafa Cortez, ele sempre foi um cara sempre
ligadaço em música, apaixonado por bossa nova e tudo mais. E tem um disco de violão, né? Parece que ele mandou para mim. Ele tem um disco, rádio. exatamente. Fiquei de até fazer um papo com ele. Vamos fazer. Um disco de violão erudito, né? Que foi a porta de entrada na música dele, foi o violão erudito. Depois ele foi circulando por outros universos, e a MPB é uma coisa que ele ama. Ele tem mais outros 2 discos, um com a banda Pé da Letícia, de músicas divertidas, brasileiras, e depois ele fez um outro disco de MPB, um pouquinho mais reduzido, uma formação um pouquinho menor, e aí ele me convidou para produzir esse disco dele. E assim, Colibri, no meio da pandemia, produzir disco é quase como montar Lego, cara. É um negócio assim, é uma maluquice, porque você não vai para estúdio, né? A não ser assim, você só vai para o estúdio para fazer aquilo que não dá para fazer em outro lugar, a não ser dentro do estúdio. Pois é. Então, por exemplo, para que o processo funcionasse, fosse fluido, eu trabalhei com 4 arranjadores que eu sei que tem estrutura de estúdio em casa. Então, assim, muita ligação de Zoom, muito WhatsApp, e assim, passando briefing por telefone e tudo, aí o cara construía uma parte, mandava para mim, aí eu ouvia, aí mudava tudo. A partir do momento que o arranjo ficava definido, aí ele entrava na minha máquina, aí eu ia trabalhando aqui com o Rafa, aí eu começava a cobrir com os músicos. Então, por exemplo, nesse estúdio aqui eu gravei baixo com o baixista, o percussionista botou no estúdio dele, os violões e guitarras eu pus em estúdio, no estúdio do Dudu Borges, a gente gravou, e voz. Bateria eu gravei praticamente todas, só não gravei 3 músicas, foi um outro batera que tem estúdio em casa, gravou para mim. Marcelo Mariano gravou, meu irmão gravou baixo na casa dele, e assim, aí você fala, pô, ligeiro. Não, mais ou menos, né? Porque todo mundo descobriu que a pandemia fez você ter muito menos tempo do que você achou que você tivesse. Verdade, esse é outro detalhe importante que você está comentando. Porque você, no meio de tudo isso, tem roupa para lavar, tem jardim para varrer, tem prato também para lavar, tudo. Não, esquece que pia eu descobri que ela é que nem os gremlins. Você põe água, ela dobra de tamanho. Eu nunca vi isso. A pia gremlin é boa, eu gostei dessas comparações. Gremlins, não pode botar água, que ela se multiplica. É um negócio de maluco. E aí foi um baita desafio, porque ao mesmo tempo que você tem essa praticidade de fazer tudo remotamente, como criar a unidade? Como ser um projeto coeso, sem você estar todo mundo junto aqui criando? Entendeu? Então, assim, saber escolher as peças, ter muita certeza daquilo que você está fazendo e confiar muito de que você vai receber aquilo que você está pedindo. Então, isso foi um aprendizado muito grande. Então, eu acho que essa ferramenta veio para ficar. Verdade. E até porque tem uma questão até econômica. Um guitarrista de Nashville colocou guitarra lá em Nashville e mandou para mim. Pois é, tem essa vantagem que vocês já faziam, vocês da música já faziam essas coisas, né? Mandar o áudio de outro lugar do mundo para o cara completar. Isso vai ficar mesmo, que é uma coisa realmente... Agora, então vai tem ser que híbrido. ter muita coragem para receber um áudio finalizado pelo WhatsApp. Você tem que ter coragem demais. Você tem que ter muita coragem. O som é meia boquíssima, né? Meia boquíssima o som. Não, você manda o arquivo comprimido, certo? Mas assim, você tem que ter muita coragem, que ele vai viajar o mundo inteiro, vai chegar aqui, você vai abrir e ele tá certo. Ai, Jesus. E tem que mandar também pelos esses outros e-transfer e tal, quando ficar muito pesado. Quando é muito pesado, você manda por e-transfer. Outras coisas. Bom, enfim, vai ser híbrido. Então... Isso eu acho que fica. Agora, show híbrido, eu acho que vai depender muito da conscientização das pessoas de saberem que aquilo tem um valor e que você precisa querer consumir aquilo daquela forma. Mas, por exemplo, você pode fazer um show quando você voltar o ano que vem, ou fim desse ano, não sei quando vai ser, imagino o ano que vem mesmo, você fazer um show do Pedro Mariano e transmitido pela internet, ao vivo, para o mundo todo. Isso eu acho. Quer dizer, isso vai ser o super híbrido. Tem tudo para acontecer. Isso eu acho que vai rolar, acho que vai rolar por aí, não é? Tem tudo para acontecer. Bom, vamos ouvir mais uma. Não, antes de ouvir. Não, vamos ouvir mais uma. Eu tô na dúvida. O programa é seu, você faz o que você quiser. Não, é seu, o programa é seu. Eu estou só aqui participando. Vamos ouvir, então, mais 2 canções. Oceano, do Djavan, que você gravou também no A2. E depois a gente passa para uma gravação que foi feita que é um disco muito legal, um DVD, que eu acompanhei completo aqui, Pedro Mariano e Orquestra, DNA, né? De 2018. Sim.
que tem De Peito Aberto. Então a gente vai ouvir Oceano, que é do disco 2020, do álbum A2, e o De Peito Aberto. Fala um pouquinho dessas duas canções para a gente ouvir agora, para a gente curtir um pouco. Dois mundos distintos, né? Eu Exato. saí do universo da orquestra e fui para só um violão, né? Você quer que comece com a orquestra e vai para o violão, ou como que você quer? Não, quer que eu inverta? Não, pode ser desse jeito. E Oceano era uma daquelas músicas que não podia faltar no disco, né? Não tinha como. Quando o Dudu falou, vamos fazer um disco assim, de guitarra e voz, tudo, o Oceano já veio logo de cara na cabeça. E é uma daquelas músicas que você tem toda a certeza de que você está falando de um compositor fora de série, né? É uma música que funciona em qualquer formato. Ou seja, o poder da canção é maior que tudo, né? É uma música que... E a sessão de gravação, que a gente ainda não falou sobre isso, todo o disco A2 foi gravado ao vivo, juntamente com o vídeo. Tudo que quando você entra lá no YouTube, você não entrou ainda. Que lugar ainda, que é aquilo? Parece um galpão, assim, bonito. É a Fabriqueta. A Fabriqueta. A Fabriqueta lá, é a Fabriqueta. E a gente escolheu três pontos lá dentro, 3 locações, para dividir os 3 EPs. E gravamos tudo em plano sequência, né? Uma câmera e conta 4 e sai tocando e sai gravando. Então tudo que você está vendo ali está acontecendo realmente. Não tem nenhuma mentira mesmo. Não tem nenhum truque de estúdio, não tem absolutamente nada. Nada foi refeito, nada foi arrumado. Aquilo lá é o dia, aquele momento ali. Então a gente chegou às 7 da manhã, num dia, gravou até às 6 da tarde quando tinha luz. Gravamos 4 músicas no primeiro dia, entendemos o processo, voltamos no segundo dia e fizemos 8 em sequência. Levando em consideração que você faz 3 ou 4 vezes cada música, você imagina o quanto desgraçado aqui cantou e terminou o dia querendo matar uma pessoa. Mas eu cantei tudo, tá tudo inteiro. Ah, mas tá lindo. E Oceano foi uma das últimas. Numa sala, Colibri, que tinha um reverb natural, que era a coisa mais linda do mundo. E aí a gente começou a tocar em função desse reverb. Então, assim, foi uma experiência sensorial que eu nunca tinha tido. Legal. Então, eu comecei a cantar e ouvindo o meu reverb e a guitarra, o Conrado tocando e tirando proveito desse reverb e tudo. Chegou uma hora que eu não estava mais ali. Eu não estava mais presente. E assim, era uma descarga de emoção, uma atrás da outra, a equipe chorando, eu chorando, era uma loucura. Então assim, eu fiquei muito na torcida de que isso ficasse impresso de alguma forma e ficou legal, ficou muito legal. O som também. É uma sensação que as pessoas têm quando cantam na igreja também, né? Mas foi uma sensação assim... E daquela reverberação bacana. E o de peito aberto? Aí já é os velhos tempos de Pedro Mariano com orquestra, né? Aí aquela coisa que eu tô louco para ver de novo ao vivo, né? Eu tô louco para fazer de novo. Eu tô para ver, né? Cada um na sua. Eu tenho uns 70 projetos de orquestra na gaveta aqui. Delícia. Eu tenho assunto que não falta para a orquestra. Essa música, quando eu fiz o primeiro orquestra, eu queria ter essa música para mim, porque quando eu idealizei na minha cabeça o projeto com orquestra, eu em momento algum estava querendo levar para as pessoas uma coisa erudita. Nenhum momento. Eu queria mostrar exatamente o quão forte, versátil e intenso é você ter uma orquestra tocando ao vivo com você. Lindo. Mas eu queria fazer isso com uma música pop, com um arranjo pop, com uma coisa contemporânea, moderna, urbana. Eu não queria que fosse um lugar comum, vamos usar esse termo, entendeu? E aí quando veio essa música, eu virei para o Otávio de Moraes, que é o arranjador e o maestro que está lá regendo, falei, cara, eu quero o mundo mais urbano possível, quero todos os efeitos de samplers que a gente conseguir colocar, que der para a gente emular ao vivo, quero som de guitarra com trêmulo, eu quero um arranjo o mais intenso que você conseguir fazer para mim, eu quero para essa música. Ele falou, deixa comigo, vamos para cima. E cantar ao vivo essa música com a orquestra, cara, acho que foi o mais perto que eu cheguei do Nirvana, eu acho, porque, cara, era uma descarga, porque
todo mundo tocando ao mesmo tempo, 25 pessoas ali descendo a mão no instrumento. Experiência Animal. Maravilhosa. Você não falou o autor da canção, o autor de Peito Peito Aberto é Fábio Cadori. Fábio Cadori. E o Oceano, todo mundo sabe que é do Djavan, não preciso dizer aqui. Um tal de Djavan. Não sei um tal de Djavan. Roda! Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão, esquecera de mim. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar. Me dá teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Me esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for por você. De tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar. Me dá teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Me esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for por você.
pra trás já nem estão. Solidão quem me levava a fé, hoje vê que em mim não vai dar pé. Na glória da vida, um minuto é muito tempo pra esperar. Na glória da vida, o que vale é peito aberto pra voar. Tantos medos que deixei durar, nesses passos que fingi não ver. 1 milhão de formas de escapar desse tempo que não vi nascer. Quando a gente para pra pensar, salta tudo como um turbilhão. Ter coragem pra se perguntar qual verdade faz abrir as mãos. Hey! Na glória da vida, 1 minuto é muito tempo pra esperar. Na glória da vida, o que vale é peito aberto pra voar. Na glória da vida, 1 minuto é muito tempo pra esperar. Na glória da vida, o que vale é peito aberto pra voar. Estamos de volta com o Pedro Mariano aqui na reta final, já falamos de tecnologia, falamos de streamings, falamos de música, e a gente fosse contar a história de Pedro Mariano, são 25 anos, então não daria tempo. 26, esse ano 26, eu fiz 26. Esse ano, então 21 faz 26. E eu tenho aqui, ó, realmente, para dizer que eu não sou, o primeiro disco de Pedro Mariano. Começo de tudo. Onde começou, que ele estava com um cabelinho, quem está vendo no YouTube, um topetinho muito bacana, bonitinho, todo legal. Isso aqui, que ano que foi isso aqui, ô Pedro? Que a gente está mostrando aqui. 1997. 97. Bom, e quando essa carreira de indicações ao Grammy, 12 CDs, 4 DVDs e tudo mais, né? Quando você começou, como é que foi? Foi muito difícil? Porque esse é um papo que a gente tem que sempre comentar, né? Porque você estava lá na Trama, estava lá o João Marcelo, seu irmão também, né? E começo de carreira. O primeiro a gente nunca esquece. Qual foi a sensação? O primeiro foi na Sony. Na Sony, isso. Esse aqui 97, foi o primeiro da... Porque a trama começou a ser tramada. Isso. Final de 98, começo de 99. Então esse disco ainda estava em curso, né? A gente estava ainda trabalhando, viajando com esse álbum. A trama surge mesmo no final de 99, quando eu começo a produzir o disco Voz no Ouvido, já é virada de 99 para 2000. E o começo de tudo é muito louco, né? Porque quando é o começo de tudo, né? Para algumas pessoas o começo de tudo é o primeiro disco, a primeira demo, né? Para mim o começo de tudo não sei quando é, porque nunca passou outra coisa pela minha cabeça.
Então, espera aí, vamos só localizar para quem não sabe ainda. Pedro Mariano. Não, quer dizer, tem sempre o distraído, né? Tem sempre o distraído na entrevista. Tem sempre aquela pessoa que não lê a legenda da foto. Né? O cara distraído da foto. Pedro Mariano é filho de Elis Regina e César Mariano. Então, Camargo Mariano, né? Para dar o nome completo, senão não fica nervoso. Então, entendeu? O cara tá na música desde sempre. É bem difícil dizer quando que ele começou na música, né? Desde sempre. Eu subi ao palco a primeira vez, não foi profissionalmente, óbvio, eu tinha 12 anos. Até ali, óbvio, eu tinha minhas obrigações escolares, que eram obrigações mesmo, foi o meu acordo com meu pai sempre foi esse, terminar o colegial, depois dali para frente eu poderia fazer o que eu quisesse. E música para mim era um combustível, era uma coisa que eu precisava todo dia ouvir o disco, eu precisava todo dia curtir aquele som, né? Earth, Wind and Fire, Michael Jackson, Stevie Wonder era sucrilhos no café da manhã, né? Todo dia tinha que ouvir 3, 4, 5, 10, 20 vezes, se possível. E até engraçado que uma vez um jornalista me indagou, mas você não ouvia MPB? Aí eu falava, Elis Regina e César Camargo Mariano, tá bom para você ou precisa mais? Estava na sua casa, é mais fácil. Tava ali, né? Na sala do lado tava rolando. Eu tô falando pro meu deleite. Claro, que criança da sua geração. Pô, sou jovem dos anos 80, claro. Cara. A música pop tava destruindo o mundo, né? Claro. Bombando. E com 14 eu gravei meu primeiro jingle com meu pai numa situação até bem engraçada, porque ele tinha acabado de montar um estúdio novo, o primeiro estúdio dele, que ele montando o estúdio dele para ele ser o produtor das trilhas dele. E aí eu ia para o estúdio, eu estudava de manhã, à tarde eu ia para o estúdio ser assistente. E fazia lá, desde motoboy até enrolar cabo. Você era da turma da graxa já, você já era da turma da graxa. Não. Você só dá valor se você fizer, né? Então, depois que fechava o banco, era muito cabo enrolando, bastante. Eu estava sempre ali, então, respirando esse mundo do estúdio e tudo mais. E aí um dia, o cenário mudou um pouco, assim, o astral mudou um pouco. Eu cheguei da escola, fui para lá, e peguei um ônibus na escola, fui para o estúdio, que ele falou para eu ir para o estúdio. Estamos falando em São Paulo. Estamos em São Paulo. São Paulo, exatamente. E aí ele falou, vai para o estúdio que eu preciso de uma ajuda sua lá, que a gente vai montar o boot de voz hoje. Aí eu falei, legal. Aí cheguei lá no estúdio, ele tinha feito uma obra no banheirinho, então o banheiro virou boot de voz. Então, cabine de voz, grande, né? Tradução aqui. A cabine de voz, né? A famosa cabine de colocação de voz. Muito bem. E aí ele falou, o microfone chega hoje, a gente vai passar a cabeação, tudo. Eu falei, pô, legal. Ele falou, mas eu não consegui ninguém para testar um microfone hoje. Você testaria ele para mim? Eu falei, testa. Falou assim ou ele mandou? Foi tão gentil assim o seu pai? Não, você testaria? Eu falei, vai lá e vai. Não, ele perguntou. Eu estou falando sério, ele é sempre muito cordial. Uhum. E aí eu falei, tá bom. Até porque se ele mandasse, eu iria, mas provavelmente ia ficar uma porcaria o resultado final. E aí chegou o microfone, tudo, instalou, tudo lá dentro, cabo passado, tá chegando o som, tá? E aí ele sozinho no estúdio, para mim a cena e a situação era factível, né? Ele sozinho não tem como testar o microfone. Alguém aperta o REC e alguém fala lá dentro, certo? Pois é. Meio lógico. E aí entrei lá, ele põe o fone aí, eu pus o fone, aí ele falou, fala aí um pouquinho, eu falei um pouco, ele, tá modulando, legal. Ouve essa base aí. Eu era muito ingênuo, eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Ele deu um play na base, a base seguiu, era uma trilha legal, assim, ele falou, pô, e aí, o que você achou? Eu falei, achei legal. Ele falou, então, eu preciso apresentar uma demo para o cantor que vai cantar essa faixa, para ele entender, ele está vindo de Ribeirão, eu não vou ter muito tempo de ensaiar com ele, você gravaria para mim um trechinho aí, só para eu mandar para ele? Eu falei, gravo. O que é? Ele falou, esse texto aqui. Aí botou na minha frente a letra, ele cantou a melodia para mim, eu falei, tá bom, então canta aí. Aí cantei uma vez, cantei duas, ele, faz aqui assim. E eu fui fazendo com o intuito de ser uma demo para o cantor que viria, né?
Quem é o cantor que viria? Eu quero saber tudo. Era eu mesmo. Não, estou falando que ia gravar de Ribeirão. Ele não fala, mas a mentira só vai dar certo se você não pode deixar essa. Ele te deu cantor virar, ele cantou virar. Seu pai é terrível mesmo, né? Terrível. Horrível. E aí, quando terminou, eu terminei, vem ouvir, eu ouvi, tá legal, tá legal. Ele falou, parabéns, você gravou o seu primeiro jingle. Eu falei, olha, Ele falou, é. E aí, a partir deste dia, eu passei a ser o cantor do estúdio. Pronto. Então eu pegava em casa. Aí, isso eu tinha 14 anos. Que legal. Entendeu? Eu fui gravar meu disco mesmo, eu tinha 20. Então, assim, que horas começou? Acho que sempre começou. Porque eu me lembro, minha mãe era viva ainda, eu me lembro do João me colocando na frente do som, ele pegava o fone de ouvido e ligava na entrada de microfone, que aí invertia a polaridade, e aí o falante, né, esse negocinho aqui, né, ele passava a funcionar como um microfone, né? E aí ele me punha para cantar em cima das músicas do Earth, Wind and Fire, para mostrar para as pessoas que eu cantava bem. Para mim era uma zoeira, mas ele ficava, canta aí, canta, vai, canta. Ele já não era tão cordial. Esse não, pai. Esse eu conheço. Tá? Irmão mais velho. Canta, o João já é fogo. Aí eu cantava e ele mostrava. Chegava pro meu pai, agora, o cara canta. Pedro, você lembra do jingle ou não? Eu não vou dizer que eu lembro, senão você vai me fazer cantar. Mas eu sei que eu já... Eu sei que a internet... Quem levanta a bola para cortar, aquela história. Então, você sabe que eu fui para a internet, a internet nos traz coisas incríveis, né? E eu não achei esse jingle. Eu lembro que era para um álbum de figurinhas. O álbum de figurinhas tem foto dele, chamar Adivinhe Se Puder. A editora existe até hoje, ela produz os álbuns de futebol que estão por aí. A Panini. Ainda até aí. Tá tudo aí. Eu só não achei o jingle. Eu queria postar esse jingle. Para lembrar. E você não lembra zero, não? Só as palavras, nada. Sei lá, era Adivinhe Se Puder, figurinha para você colecionar. Era um rock and roll. Eu lembro que era um rock and roll. Eu lembro uma vez que eu gravei um jingle de café para o interior de São Paulo, para uma produtora de café do interior de São Paulo, que o cara falou assim, eu preciso de um cantor branco e um rapper. Eu falei, ok. E quem vai fazer o rapper? Ele falou, você. Eu falei, tá bom. E o branco, quem vai fazer? Ele falou, você. Eu falei, caramba. Mas esse é o mundo da publicidade que é genial nesse aspecto, né? Genial. Que o Tavito, o Guarabira e o Zé Rodrigues também falavam, de você ter que improvisar, criar e ser criativo o tempo todo. Não, inventar. Detalhe, né? Para quando? Para daqui 2 horas. Exato. Isso que é legal demais. Você não tem opção. Você cai lá no estúdio e tem que entregar. Você se vira. Que delícia, né? Essa foi a minha escola musical. Batismo de fogo. Foi um jingle. E outra, aprendi a mexer a viver no estúdio, entender como é que funciona, dinâmica de microfone, fone, fazer fone. Aprendi isso fazendo, né? E é o melhor jeito, na verdade, acaba sendo o melhor jeito, que eu posso te explicar de várias formas, mas se você não puser a mão, você não aprende. Tem que pôr a mão na massa mesmo para aprender. E desses 25 anos, agora você está lançando mais um projeto, tem alguma coisa, o que tem para fazer ainda? Claro que 25 anos já é o começo ainda, né? Tem muita... você vai fazer 50, eu não vou estar aqui para te entrevistar, mas... Calma, tá com pressa? Calma, eu não estou com pressa nem dos 50, nem de que você vai embora, pelo amor de Deus. Não, mas eu estou falando assim, que ainda tem o 30 no meio, no 30 a gente ainda vai se conversar. Tem muita coisa a fazer ainda. Então, o que você tem de perspectiva? Que eu não vou falar de todos os discos, né? Que a gente vai ouvir uma canção no final. E o que você tem de perspectiva? Você falou que já tem um disco pronto para lançar, mas também aquela história quando vai ser, quando não vai ser. Está praticamente pronto. De 11 faixas, a gente tem 10 já prontas. E, na verdade, eu ia comemorar os meus 25 anos de carreira exatamente durante a turnê do A2, né, no ano passado, mas não deixaram. Mas tudo bem, são só números, eu não me pego muito a isso, não. E aí, esse disco agora é um disco... O disco tá bom demais, eu só sei disso. Não provoca, agora eu quero ouvir, pô. Eu já quero botar na rádio. Eu quero ouvir, você não tá entendendo. Eu quero ouvir o disco. Então, assim, quero botar na rádio. Eu quero botar na rádio. E
tem muitos debuts, né, nesse disco. Tem o fato de eu estar fazendo um disco inteiro com o Dudu Borges, que a gente saiu do zero, uma produção muito esmerada, muito atenciosa, uma experiência fora do comum estar fazendo esse disco com ele. Eu assino, por enquanto, já 3 faixas como compositor, coisa que eu ainda não tinha... Sabe que eu ia perguntar sobre o Pedro, compositor, né? Eu Mas, sempre enfim. dei meus pitaquinhos, assim, mas nunca foi uma coisa que eu caí de cabeça. E o Dudu, ele é um cara muito provocador, ele quer sempre o melhor de você, ele quer sempre... Ele tá sempre querendo tirar o melhor de você. E ele falou, você tem que fazer suas músicas, a sua verdade está no seu texto. Pois é. Ele falou, e já que ninguém manda, a gente faz. Então, Porque a gente mas tá estreia como você como compositor? Estreia? Não, eu tenho tem outras coisas. Não, eu tenho 2 músicas, mas assim, é tipo, uma tem 6 autores, eu tô lá na foto. Tá, participando. O Oli, né? E assim, eu tenho participações nesse sentido, entendeu? Com uma colaboração, tudo. Agora, sentar do zero e sair com uma música do zero é a primeira vez. Então, oficialmente, a estreia do Pedro Mariano, compositor também, digamos compositor assim, né? como eu acredito que um compositor tenha que ser, é a minha estreia, né? E é muito legal, cara, é muito interessante, porque a gente estava falando aqui dos novos tempos, de tudo que está acontecendo. Uma das coisas que já estava acontecendo no final da trajetória da minha mãe e só seguiu os cantautores, né? Então, assim, você cada vez... um cara como eu, como intérprete, eu tenho cada vez menos canais hoje para conseguir angariar composições, entendeu? Porque os compositores estão preocupados consigo mesmo. Vão lançar eles mesmos. Pois é. Eles não estão errados, né? Então, a brincadeira foi essa. Bem, já que ninguém manda, vamos fazer nós, né? E aí a gente fez. Que ótimo. Vai ser muito legal. Estou ansioso para ouvir esse material. E você vai botar o ano que vem ou já pelo menos isso? Isso você pode lançar a hora que você quiser, né? Ou não? Posso, mas estou enganado. Bem, o ideal é esperar que ele fique pronto, né? Esse é o primeiro passo. Não está pronto ainda. 11 faixas. 11 faixas, quantas autorias? Sua? 3 ou 4? 3 ou 4, isso. 4 canções suas. E aí a gente está conversando de lançar... Eu acredito que se não for no final desse ano, vai ser no ano que vem. No ano que vem. Tem nome já? Você já escolheu ou não? Tem, né? Mas ver a noiva de Bob não é então pode. Né? Desculpe. Então não vou falar. Porque eu adoro fazer um spoiler, mas hoje eu acho que eu estou exagerando um pouco. Já lancei o Pedro Mariano, compositor e tal, já quero saber o nome do disco, já quero ouvir uma faixa, já estou exagerando um pouco. Mas eu gosto, né? Nós vamos chegar lá. Mas quando sair, a gente já vai ouvir aqui na rádio, vai tocar, vai ser muito legal. Sem dúvida. Bom, Pedro, para entrar em contato com você, Pedro Mariano, quais são os caminhos, essa turma que te acompanha e os que não acompanham, que pode acompanhar, quais são os canais? A hora do serviço. Todas as minhas mídias sociais têm os contatos de produção e tudo mais, mas o meu site também tem todas as informações, que é o pedromariano.com. Não ponham o BR, pelo amor de Deus. Não tem BR, pedromariano.com. A não ser que vocês queiram comprar casa numa imobiliária, mas do caso contrário... tem uma... acredite se quiser. pedromariano.com, lá tem todos os contatos, legal. Todas as informações que vocês precisam. Todos os discos estão nas plataformas digitais, todo o seu trabalho, tudo está lá. Quiser acompanhar. Tudo viável e acessível. E tem aqui também, patricia@pedromariano.com, é um e-mail também, certo? Esse é um e-mail. Producal@pedromariano.com. Producal@pedromariano.com, pedromariano.com. É o www. Ninguém fala mais www, só eu, né? www.pedromariano.com, Facebook Pedro Mariano Oficial. Le Officiel. Instagram Pedro Mariano Oficial. Também. E também no youtube.com/Pedro Mariano Oficial. Pronto, agora já dei todo o serviço. Lá no Pedro Mariano Oficial do YouTube tem o A2 inteiro para você assistir. Pronto, cara, pode assistir. Tem no formato longo, que a gente chama, você dá um play, ele segue a vida como se fosse um filme, e você tem os clipes para você assistir de forma aleatória. Legal. Pedro, eu tenho alguns CDs. Além das últimas lives que eu fiz. Claro, eu tenho alguns CDs seus. Você ainda vai lançar alguma coisa física, tipo vinil, CD, ou está fora de cogitação nesse momento? Nesse momento está fora de cogitação, porque como ninguém a gente tem muito pouco local para
extravasar isso para você poder vender, a gente sempre pensa pontualmente. Então, assim, havendo a demanda, porque eu sei que tem muita gente, sou colecionador, não sei o quê. Aí talvez a gente pense pontualmente nisso para ter um local onde você possa adquirir pontualmente Você pode até fazer um levantamento, quem quer o vinil, aí você vê se dá certo. Se valer a pena, Aí roda o vinil, e manda para o Colibri aqui que eu quero também. Vou pedir um vinil para você. Vinil é legal demais, né? É legal demais. E lembra se vão caber as 11 músicas nele, né? Cabe, não cabe. Lado A e lado B, não sei, cabe. Não, se for muito 5, grande. Né? O Bad do Michael Jackson tem 9 músicas, né? São 10 músicas, aliás. Você vê que o Michael Jackson ainda faz parte da sua história aí, da sua infância. E fará para sempre. Para sempre. Para nós também, a sua mãe e seu César, para mim, são duas figuras são importantíssimas para a música brasileira, né? Eu sou fã do seu pai também, tem o livro dele, tem os discos todos, da sua mãe nem precisa dizer, né? Claro que a gente faz parte para quem quer ter. Quem quer conhecer um pouquinho da música brasileira tem que passar por esses capítulos. por esses dois, por essas duas figuras incríveis, né? E o seu pai está morando ainda fora ou está morando no Brasil? Está morando em New Jersey, ainda está lá. O cara não sai lá de New Jersey. De vez em quando ele vem. Você sairia? Nesse momento também não, acho que ele está com razão. Mas você traz ele de vez em quando para os shows, que eu sei, né? Não, ele vem quando ele vem trabalhar. Ele já não era um cara afeito a sair de casa quando morava aqui. Você imagina morando lá. Ele é meio cuco, ele sai, trabalha e volta. E tem aqueles. Ele tem um estúdio lá em New Jersey, né? Que sim, tem. Faz trilhas de filmes, né? Muita trilha, gravando ainda muita coisa. Está lá seguindo o trabalho dele incrível e tal. E tudo isso a gente está falando da família, é inevitável, né, Pedro? Você nem se reclama mais disso, né? Porque sempre tem. A não ser quando ficam cutucando coisas chatas a respeito, né? Mas quando. Não. Né, você tira de letra, né? Também tantos anos. Sempre você já tirei de letra. Minha família nunca esteve envolta em nenhum escândalo de desvio de nada, então eu só tenho orgulho, só posso falar bem deles. Né? Não preciso me esconder de nada. E é para ter orgulho sempre, e nós temos orgulho Nosso também. WhatsApp é publicável. Exato. E é para sempre ter orgulho do trabalho deles e o seu também, que é uma trajetória muito linda, e está seguindo agora, compondo e cada vez mais, né, se transformando, fazendo o seu trabalho maravilhoso. Tudo isso para falar que a gente vai tocar no finalzinho. Casa do Campo, que o Pedro Mariano fez com orquestra, chamado o DVD é Pedro Mariano e Orquestra DNA, exatamente, que nós estamos falando aqui, né? Tem tudo a ver. Foi lançado em 2018. E aí você fez Casa no Campo, uma grande homenagem à sua mãe, na música, né? Ela cantando com você. Né? Eu até lembrei lá que a primeira vez que eu vi uma coisa parecida que você fez foi com a Natalie Cole e o Nat King Cole, né? Cantando Unforgettable, que foi um lindo também. Exatamente. É uma homenagem que me deixa muito emocionante também. Como é que foi a ideia de fazer isso e como você colocou no palco? Até você segura bem a onda lá. Se fosse eu já estava debulhando. No final já estava chorando. Não sei como você conseguiu, viu? Né? Aliás, a sua mãe tem umas coisas, entre outras coisas que falava, né? Quando eu conheci ela numa situação bem interessante, depois eu te falo, mas umas coisas que falavam da sua mãe, que ela conseguia chorar e continuar cantando afinada, né? Só ela, eu não sei como é que é. Não conheço ninguém que consegue fazer isso, ela faz. Não. Enfim, fala um pouquinho. Normalmente eu aborto a missão. Mas você segurou bem a onda lá, porque todo mundo, você vê o público emocionado. Onde é que você gravou esse show? Fala um pouquinho dessa. No Teatro Alfa. Fala um pouquinho dessa. Alfa aqui em São Paulo. Na verdade, isso é o final. Bati no microfone de novo, Pedro. Não sabe que tem microfone aqui? Tudo bem. E, na verdade, essa gravação ela é o final da história toda, né? Porque tudo isso começou quase um ano antes dessa gravação, quando o João me chamou para a gente fazer alguma coisa com ela em relação ao disco de 72. E aí ele falou, eu tenho o disco todo aqui aberto, multitrack, né? No computador, tá todo aberto, você pode escolher a música que você quiser, a gente faz a interação que você quiser, tudo. Aí eu fiquei um pouco inseguro num primeiro momento em relação a fazer algo desse tipo. Primeiro por uma questão técnica de tonalidade, cantar na tonalidade de mulher para mim é sempre muito difícil, tudo, mas eu falei, mas deve ter alguma música que dê para fazer isso, tudo. E aí ele sugeriu Casa no Campo.
ele falou, ó, você escolhe a que você quiser, mas eu sugeriria a Casa no Campo, porque uma coisa que a mamãe sempre falou a vida inteira foi que quando você nasceu, São Paulo vivia um boom de poluição em São Paulo, com muitas crianças nascendo com deformidades, tudo, aquelas histórias de Cubatão e não sei o que, E ela falou, eu não vou sossegar enquanto a gente não for morar no meio do mato, porque eu não quero meu filho respirando esse ar aqui, né? Eu tinha acabado de nascer. O disco é de 72, eu nasci em 75, obviamente que as histórias não estão coligadas, mas eu tenho certeza que quando ela adquiriu a casa na Cantareira, eu tenho certeza que era a Casa no Campo que ela estava querendo há muito tempo. Ela falava isso. Né? E então fez todo sentido a Casa no Campo ser a música que nós fizéssemos alguma coisa em homenagem a ela e para esse disco de 72. Porém, a única coisa que é diferente de tudo que aconteceu no mundo é que no mundo inteiro você isola a voz do homenageado e reconstrói toda a base de novo, que é mais fácil, né? Você isolar a base do que você fizer. E no caso, a gente fez o oposto. Eu fui visitar a Casa no Campo dela. Eu entrei na gravação do disco. Então nós escolhemos microfones da época, tudo para tentar deixar a distância temporal a menor possível. E aí fizemos a música e lançamos ela na virada do ano, tudo. Quando eu comecei a fazer o orquestra, eu comecei a preparar o disco orquestra, tudo. E aí quando a música foi lançada, o show de gravação do DVD era o último, e em São Paulo. Eu já tinha passado por São Paulo, quando a música foi lançada, e aí no último show nós gravaríamos o DVD. Como a música tinha tido uma repercussão super legal, super positiva, bonita e tudo mais, eu pensei comigo, por que não? Né? Já que eu vou gravar o DVD e o povo de São Paulo já viu esse show, o que eu posso levar de diferente, de novidade para o palco, para a gente ter a gravação do DVD ser algo novo, inclusive para quem está na plateia. E aí eu pensei em fazer, aí já sim, no formato mais tradicional, isolar a voz dela, botar ela no telão, só que aí a gente construiu um arranjo, né? A gente construiu um arranjo baseado no arranjo original, que para mim é incrível. Então a gente fez tudo o que está acontecendo ali dentro do Casa no Campo, a gente transcreveu para uma orquestra tocar e a gente fez ao vivo. E eu só passei ileso por essa gravação, e graças a Deus a gente ensaiou bastante, eu tive tempo bastante para me acostumar. Foi chorando nos ensaios. Eu drenei tudo que tinha que drenar no ensaio. Imagina. Mas eu tenho uma tática que você pode, quem vai assistir ao vídeo vai perceber, que é eu não olho para trás. Olha só, que detalhe eu não reparei na hora que eu vi o vídeo. Se eu mantiver. Se olhar para trás, visual, debulha. A casa cai. Agora, nós que estamos assistindo, a gente debulha que a gente está vendo. Cada um com os seus problemas. Vocês não estão cantando. Quem está cantando sou eu. Então vocês podem chorar à vontade. Tem que segurar a onda e tal. E é um clipe, inclusive foi produzido pela Globo, que ela fez, fizeram aqueles que a época que a Globo... É o único registro de áudio e vídeo com o áudio do disco, ou seja, um clipe, porque todos os outros é tudo ao vivo. Pois é. E não dá para usar, entendeu? E não cria sincronismo nenhum, a gente não conseguiria sincronizar. Esse é o único que tem isso. E é divertidíssimo, né? Preto e branco, ela novinha de tudo. Passando o boi lá, o boi aboiado ali na frente. Quase, muito legal. Nossa, é muito legal. Demais, né? É uma homenagem incrível que você fez, ficou muito lindo mesmo, é uma coisa que tem que se tocar sempre, e essa homenagem foi maravilhosa. E eu lembro também quando eu entrevistei o Zé Rodrigues, separadamente com o Tavito em outra oportunidade, eles falavam também não só do impacto que foi quando eles ouviram no rádio a canção, né, que era a canção deles, cantada pela sua mãe, que eles ficaram impactados. Depois eu passo para você as entrevistas que eu fiz com os dois, a emoção que eles tiveram na hora, né, de ouvir a canção deles cantada pela sua mãe. E o arranjo do seu pai, que é maravilhoso também, que não estava no original, toda essa coisa bonita que ele fez, né, abrindo com um teclado, né, um cravo, né, um som de cravo por aí, né? É um cravo, é uma loucura. Eu não sei se é um cravo, se é um farfisa, eu não sei o que é, alguma coisa desse tipo. O seu César tem cheio de truques, a gente não sabe. Exatamente. A gente sabe o som, a gente não sabe como que ele chegou ali. Maravilhoso. Então tá, Pedro, foi um prazerzaço estar
tendo esse papo com você, falando do seu trabalho, aguardando um novo trabalho com ansiedade aqui para a gente tocar na rádio. E um abração virtual para você, o que é o possível. Saúde para sua família e para a família toda. Aí, ó, faz um abraço aqui virtual. Fazer um abraço. Pronto. Não para a família toda, para as crianças, todos os queridos amigos, irmãos, enfim, todo mundo que tenha saúde para vocês continuarem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. E você especialmente tocando. Quero ver o Pedro Mariano, compositor. Estou aqui de olho. Em breve. Aguardem, como diz aquele, aguardem. Um abração, saúde. Obrigado. Abraço, saúde, querida. Até mais. Tchau. Até. Onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique, sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros, sem nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais.